Agora são 6h07, horário de Brasília. Vamos já para o nosso contato diário com o Pedro Moreira, lá na capital federal. Vamos falar sobre PL da anistia, porque o relator do texto na Câmara, o deputado Paulinho da Força, deve pedir o adiamento da votação do projeto, que estava prevista para a próxima terça-feira. Pedro, já está aqui no vídeo conosco. Bom dia para você mais uma vez. Pedro, durante toda a semana, muitas reuniões de Paulinho da Força com várias bancadas da oposição, dos governistas, mas ainda não tem consenso. O que a gente tem de atualização e de previsão por aí com relação ao que deve ser definido diante dessas articulações? Oi, Carol. Bom dia mais uma vez para quem está com a gente. Sextou, né, Carol? Então, já não bastava a disputa entre os partidos, né? O PL tentando emplacar uma anistia ampla, geral e restrita. Partidos da esquerda como PT, PSOL, PCdoB totalmente contrários a qualquer tipo de perdão ou redução de penas para os apoiadores de Jair Bolsonaro envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Esse já era o clima difícil de lidar para o Paulinho da Força para tentar fechar um texto que conseguisse apoio da maioria e fosse aprovado na Câmara. E aí essa semana parece que a coisa azedou também com relação aos presidentes das duas casas. Isso porque na quarta-feira, Paulinho da Força deu aquela declaração dizendo que achava que se o PL da anistia não fosse votado, que a Câmara não iria se dedicar à apreciação do projeto de lei do governo que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Paulinho da Força disse isso, assim, eu lembro até da frase, né, ele disse: eu acho que não vota imposto de renda se não aprovar a anistia. E aí isso não pegou bem entre os presidentes das duas casas, de acordo com o que apurou a CNN, Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara dos Deputados, não gostaram de associar as duas iniciativas. Naquele dia, na quarta-feira, eles teriam um encontro com o Paulinho da Força para discutir essa questão, esse projeto da anistia, para tentar azeitar a tramitação nas duas casas. Esse encontro foi cancelado oficialmente. O que se disse é que Alcolumbre compareceu à celebração de aniversário do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e por isso teria que desmarcar o compromisso com Paulinho da Força, mas a informação de bastidor é que realmente eles não quiseram se reunir com o relator da anistia depois dessa declaração. Ontem, quinta-feira, Paulinho da Força também teria um encontro que ele anunciou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que também foi cancelado. O deputado Paulinho da Força foi para São Paulo, para sua base eleitoral, disse que teria agendas para cumprir por lá. E aí, quer dizer, agora ficou esse embate aí, né? Hugo Mota ontem disse que a prioridade da Câmara na semana que vem é imposto de renda e que não tem essa questão de ter que votar a anistia antes para que o imposto de renda seja apreciado pelos deputados. Disse que não há sentido fazer essa relação. E Paulinho da Força, que contava com, ele dizia, né, com o cronograma que ele vinha apresentando, modificando semanalmente, mas a última data que ele tinha dado é que gostaria de votar o PL da anistia na terça-feira da semana que vem, já viu que isso não vai ser possível. Tanto que ele marcou para terça-feira a data que ele gostaria de ver o projeto sendo votado no plenário da Câmara. Ele marcou reuniões com mais duas bancadas, com a bancada do PSD e a bancada do PCdoB, para continuar essa articulação dele em busca de sugestões para o texto, apresentando o texto que ele já tem, que a gente ainda desconhece, e ouvindo a reação dos líderes partidários e dos deputados para saber se essa proposta teria a chance de passar. A questão, Carol, é que, como a gente vem falando, a Câmara está receosa de emplacar essa questão da anistia e chegar no Senado, o Senado barrar, como aconteceu com a PEC da blindagem. A Câmara fez uma leitura de que havia um combinado para a PEC da blindagem ser votada no Senado também, mas com a repercussão negativa junto da sociedade, o Senado resolveu barrar, e aí o ônus, né, na opinião pública ficou apenas com os deputados. Eles querem tentar evitar isso, portanto, o PL da anistia continua com essa resistência para poder seguir adiante, Carol. Obrigada, Pedro, trazendo para a gente um resumo do que temos até aqui dessas articulações em torno do PL da anistia, PL da dosimetria. Não podemos nem ainda denominá-lo porque o texto não está fechado, Theo Cury. Bom dia para você, nosso analista, já aqui ao meu lado. Bom dia, Carol. Ótima sexta-feira para quem acompanha a gente. E haja conversa, né, Theo? E esse ponto que o Pedro traz para a gente no encerramento da sua fala, que é o quanto que
Também trazemos já um olhar antecipado para o que deve vir do Senado. Está preocupando essas articulações, aí preocupando a oposição, aqueles que defendem o avanço desse projeto. Não, sem dúvida nenhuma. E é esse receio de a gente vai aprovar um projeto de lei da anistia, colocar todo um esforço em cima desse projeto, fazer uma articulação, convencer parlamentares que pensam de maneira diferente, vencer obstáculos, vencer barreiras impostas por muitos desses partidos que não apoiam, aprovar esse texto na Câmara, mandar para o Senado arquivar, como aconteceu com a PEC da blindagem, e aí há um desgaste para os parlamentares e um desgaste ainda maior para o presidente da Câmara dos Deputados, se isso acontece. E já há um desgaste instalado por conta do que aconteceu com a PEC da blindagem. Com a PEC da blindagem, Câmara já fragilizada. Inclusive, o relator do texto, Paulinho da Força, na Câmara dos Deputados, do PL da anistia, ele chegou até a dizer que considerava uma provável inviabilidade do avanço daquele projeto da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda diante do que está acontecendo desse projeto mais travado lá na Câmara dos Deputados, o PL da anistia. E aí teve uma reação do Hugo Mota, foi no plenário da Casa, quando ele traz ali, confirma que a votação da reforma do imposto de renda não vai depender do que vai acontecer com o PL da anistia. Está desvinculando um assunto do outro. Bora conferir o que ele disse para, na sequência, a gente seguir aqui com o Theo Cury. Já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiados com essa medida. Destinatário certo. Diante, repito, do que disse anteriormente o relator do PL da anistia, o deputado Paulinho da Força. Até porque a isenção do imposto de renda, Theo Cury, tem até uma mobilização no Senado com relação a uma outra proposta, mas também mirando aqueles que ganham até R$5.000 por mês dessa isenção do IR. Theo Cury, pauta do governo, bandeira de campanha do presidente Lula. Uma das principais bandeiras da campanha do presidente Lula em 2022, o presidente, à época candidato à presidência, já prometia que até o final do governo, de maneira escalonada, as pessoas que ganham até R$5.000 no imposto de renda seriam abatidas, seriam isentas do imposto de renda, e isso, obviamente, é uma medida muito popular. Durante a campanha, o presidente foi eleito com essa bandeira, além de outras. Obviamente que esse texto também é um tema popular e muitos parlamentares não vão querer votar contra uma medida que é extremamente popular, importante, inclusive, para os parlamentares mesmo da oposição ao governo do presidente Lula, para buscarem, por exemplo, reeleição ou alçarem outros cargos nas próximas eleições. Fato é que, diante desse desgaste institucional entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, desgaste entre parlamentares, deputados e senadores, caso, por exemplo, do Renan Calheiros com o Arthur Lira nessa pauta específica do imposto de renda que você mencionou há pouco. Diante de todo esse caos, o governo tem passado e conseguido não só aprovar pautas do seu interesse, que são importantes para a sua agenda como governo federal, mas também vê no horizonte a aprovação de textos, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que já está marcada para a semana que vem. Então, assuntos que talvez poderiam ser atravancados pela pauta, com a oposição bancando a anistia, com a oposição junto com o Centrão bancando a PEC da blindagem, que impediria que temas do governo, propostas do governo avançassem como o governo queria, e aí pensando na população, vendo que essas pautas são muito nichadas, pautas que dizem respeito aos envolvidos no 8 de janeiro, ou seja, muito pequeno em relação ao que a população pode se beneficiar com os outros textos defendidos pelo governo, e a PEC da blindagem ainda mais nichada porque diz respeito aos parlamentares, o governo viu, em meio a esse caos, esse desgaste, esse embate político entre a Câmara e o Senado,
uma grande oportunidade. Aprovou a MP tem um avanço com a MP do Taxa Tudo, aquela que vai ajudar o governo nas contas públicas, que é importante na avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para fechar o orçamento de 2026. Ao mesmo tempo, o Senado, depois de a Câmara ter aprovado, o Senado também aprovou a conta de luz gratuita para famílias de baixa renda. Então, são duas propostas muito importantes eleitoralmente para o governo, mas também para as contas públicas, e agora com a isenção do imposto de renda no horizonte, podendo ser votada na semana que vem. Então, temas que talvez não avançassem tanto com uma celeridade maior na anistia, uma celeridade e uma viabilidade da PEC da blindagem. Com o enterro e o sepultamento da PEC da blindagem e agora o projeto de lei da anistia, da dosimetria, enfim, travada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sem saber para onde ir em meio a esse embate, esse descolamento do Hugo Mota com o Davi Alcolumbre, o governo consegue ali ver suas pautas com mais facilidade passando ou com viabilidade de serem aprovadas. Pautas populares, Théo Cury, diante da impopularidade da Câmara nos últimos dias, devido ao avanço da PEC da blindagem, devido às discussões em torno do PL da anistia, que são assuntos, segundo as pesquisas, impopulares, inclusive gerando manifestações nas ruas, como acompanhamos no último fim de semana. Théo Cury, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Falamos sobre contas públicas. Mencionamos com o Théo Cury na análise anterior e também é destaque agora na reportagem que vamos te mostrar. Por quê? O Tribunal de Contas da União avisou ao governo que é preciso buscar o centro da banda prevista no arcabouço fiscal e não um limite inferior. A mudança ameaça o planejamento do Executivo para o ano que vem, quando Lula pretende disputar a reeleição. A reportagem é da Luciana Amaral. O governo estima um rombo de 30 bilhões de reais nas contas públicas para 2025. O valor segue dentro da margem da meta fiscal, mas perto do limite inferior, e só por menos de 1 bilhão de reais. Nessa última quarta-feira, o Tribunal de Contas da União notificou o Executivo de que essa estratégia é incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal e que é preciso buscar o centro da meta, que neste ano é de déficit zero. Para isso, o Ministério do Planejamento precisaria contingenciar uma parcela maior do orçamento durante as avaliações bimestrais das contas públicas, o que pressionaria ainda mais as despesas não obrigatórias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a avaliação de que o Executivo segue a banda inferior da meta está errada. Em nota conjunta com o Ministério do Planejamento, Haddad reforçou que o arcabouço prevê sim uma banda flexível para o resultado fiscal, contrariando o entendimento do TCU. O objetivo do TCU é garantir que as margens previstas na meta fiscal só sejam usadas para acomodar impactos inesperados, interpretação que diminui a flexibilidade do orçamento para o ano que vem, quando o governo precisa garantir um superávit de 0,25% do PIB. Uma segunda restrição também está no radar do governo. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, deputado Gervásio Maia, incluiu um cronograma para o pagamento obrigatório de parte das emendas parlamentares até, no máximo, o fim do primeiro semestre. A manobra fortaleceria os parlamentares às vésperas da eleição, que vai renovar 2/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. A expectativa é que a Comissão Mista de Orçamento vote o projeto da LDO na próxima terça-feira. O tema ainda precisa passar por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Esse olhar para as contas públicas também vem na análise do William Vac. Vamos à análise WW de hoje. A questão fiscal, sim, a questão fiscal, voltou forte hoje ao noticiário devido a uma decisão do Tribunal de Contas da União, que, como o nome diz, cuida das contas da União. Diz o TCU que o governo está lançando mão de um truque para dizer que cumpre a meta fiscal, que ele mesmo estabeleceu, diga-se de passagem. O truque é dizer que está perseguindo o centro da meta fiscal, mas acaba cumprindo apenas o piso, a parte de baixo da meta fiscal. Parece ser uma tecnicalidade dessas que só especialistas são capazes de entender? Não. O que está envolvido na decisão do TCU é a credibilidade das contas públicas, que depende não do que o governo diz que faz, mas do tamanho da dívida depois do que o governo disse que fez.
E continuando como está, diz o TCU, a dívida pública vai demorar muito mais do que 10 anos para estabilizar. No momento, ela está crescendo, embora a arrecadação também esteja aumentando, sinal de que não se consegue estancar despesas. A volta da questão fiscal às manchetes ocorre sob 2 outros fatores de peso. O primeiro deles é o aperto no orçamento das tais despesas discricionárias, aquelas que o governo gasta como quer, por conta do peso de emendas parlamentares. O segundo é o fato de que os agentes financeiros já não dão a menor bola quando o governo diz que cumpriu a meta fiscal do arcabouço, pois olham agora para a dívida bruta para acompanhar a situação das contas públicas do país. E aí, a coisa toda fica muito simples. Se o governo diz que cumpre as metas, mas a dívida continua subindo, para que essas metas? Agora são 6h23. Vamos mudar de assunto e falar de esporte. E é com ele, Jário Nascimento, já aqui ao meu lado. Bora começar com Libertadores, Jário, porque temos 2 times brasileiros que entraram em campo pelas quartas de final da competição, mas só um conquistou a classificação. Pois é, a gente tinha expectativa do encontro, talvez, entre Palmeiras e São Paulo na próxima fase, mas não aconteceu, porque o tricolor perdeu para a LDU. No jogo que aconteceu no Morumbi, vamos dar uma olhadinha nesta derrota do São Paulo. Após ter pedido o jogo de ida por 2-0, o Jason Medina marcou o único gol dos equatorianos, a gente está vendo aí, no jogo de volta, decretando a eliminação da equipe brasileira. Teve até um gol anulado também da LDU nesse jogo. O São Paulo esbarrou na boa atuação do goleiro Vale e na falta de precisão das finalizações. No segundo tempo, errou pra caramba. Com a vitória, a LDU avança para enfrentar o Palmeiras na semifinal, que vai acontecer entre os dias 22, ou melhor, nos dias 22 e 29. Vamos agora trocar de jogo, gente? Depois de rever este último momento, o Flamengo, que havia vencido o jogo de ida por 2-1, foi até a Argentina, superou o Estudiantes nos pênaltis por 4-2. No tempo normal, o Benedetti marcou para os argentinos, decisão nas penalidades. O Flamengo não jogou muito bem, não sofreu, mas tem que agradecer primeiro ao Benedetti, né, que havia sido o herói na parte inicial do jogo, mas acabou sendo o vilão, porque Rossi segurou uma das suas penalidades e aí o Ascacibá também desperdiçou. O Rossi foi o grande herói do Flamengo. Ele que havia falhado no gol dos Estudiantes, depois brilhou na cobrança, né? É assim, futebol é assim. O Flamengo agora terá o Racing pela frente, mais um adversário argentino. Bem, estaremos de olho com o Jário Nascimento. Também temos mais um clube brasileiro que anunciou um novo técnico para a sequência da temporada. Aquelas mudanças que a gente está acompanhando, né, Jário? Essa semana foi uma semana que o RH trabalhou bastante, né? Haja fazer conta. Exatamente, né? Contratação, os agentes trabalhando. A gente, por exemplo, mostrou aqui que o Internacional substituiu o Roger Machado pelo Ramon Dias, né? O ex-Corinthians, ex-Vasco. E agora é a vez do ex-São Paulo ter uma casa nova, porque o Fluminense anunciou um argentino. A equipe confirmou a chegada de Luiz Zubeldia para a vaga de Renato Gaúcho. Era um técnico mais quente, né? Sanguíneo por outro. Os dois são bem animados, vamos assim dizer, à beira de campo, né? O treinador argentino comandou o São Paulo entre abril do ano passado e junho deste ano. Ao todo foram 85 jogos com 37 vitórias, 28 empates e 20 derrotas. Além do Brasileirão, o Fluminense também está vivo na Copa do Brasil, portanto precisa urgentemente arrumar a casinha e não perder tempo com troca de técnico. E ainda falando de futebol brasileiro, o Corinthians foi punido mais uma vez pela FIFA. Por quê, Quando a gente fala de dívida e Corinthians, são coisas que parece que o noticiário está repetido, mas não é. Até porque essa é a 5ª pendência na conta corintiana recente, tá? Como a Itatiaia me ajuda a contar, o Corinthians foi acionado por uma dívida de quase 8 milhões de reais com o Philadelphia Union, time de futebol dos Estados Unidos, pela contratação do volante venezuelano José Martínez. O Corinthians entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte e tenta negociar a dívida com o clube americano. Mas o cenário é muito complicado. O Timão tem 5 pendências na FIFA por falta de pagamento de jogadores e está com transferban ativo há mais de 1 mês e meio. O que é transferban? Só para resumir, não pode comprar o jogador.
Jairo Nascimento trazendo essa atualização das contas corintianas. Tem também lá no site da CNN Brasil, Itatiaia, que nos ajuda nessa reportagem. Agora, Jairo, bora falar de Copa do Mundo? Estamos aqui nessa contagem regressiva. Ontem mostramos aqui o que poderíamos ter ali de pistas sobre os mascotes da Copa do Mundo de 2026. Os nomes foram revelados e aí tínhamos aquele mistério. Durou pouco, né? Durou pouco. Eu falei pra você que era bichinho. Gostou, Jairo? Eu achei bonitinho, principalmente gostei. o que representa o Canadá. Foi o nosso predileto ali. Também curti. Entre os nossos colegas aqui do CNN Sports, a gente tinha só a silhueta, né? E os nomes que foram divulgados pela FIFA, mas chegaram aí os primos do Fuleco, tá? Olha o pessoal tá falando. Esse aí é o Maple, né? Nosso favorito, então? É o meu favorito, é o nosso favorito, né? Ele é goleiro, inclusive, né? Ó, a entidade revelou a aparência, né? Dos mascotes. A criançada vai ficar maluca, né? Quando sair os bichinhos e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aí, gente. A gente tem agora o Jaguar, né? Que é o Zil, que é representante do México, e também o Clutch dos Estados Unidos, né? São animais, assim, que tem a ver justamente com a história de seus países, animais típicos, né? O alce, um animal ali muito comum na região do Canadá. Já o jaguar, que tem a ver, inclusive, muito com a cultura asteca, representado, né? Naquelas pirâmides astecas, na cultura e tudo mais. E o Clutch, a águia americana, que é também o símbolo dos Estados Unidos, né? O animal que representa. O Clutch é um meio campista, até camisa 10. Aí o Zil é camisa 9, é um atacante. E o Maple, goleiro, é Zayu, falei errado, tá? E o Maple, goleiro, que representa o Canadá. Lembrando que o sorteio dos grupos do próximo Mundial acontece no dia 5 de dezembro, lá no Kennedy Center, em Washington. A Copa, a gente recorda, vai acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026 e terá um recorde de 48 seleções, são mais de 100 jogos. E também 3 países, né? A ver como será a distribuição dos jogos. Estamos falando aí de Estados Unidos, Canadá e México. Tá aí a apresentação dos mascotes, cada um representando um país. No final, olha só, todos jogando bola, cada um com uma posição no campo, conquistando, principalmente as crianças. Meu filho adorou, Jairo. Ele gostou, né? Porque é bonitinho mesmo, né? O que a gente torce é porque os 3 sejam ruins de bola e o Fuleco seja o melhor e a gente consiga o nosso hexa, né? Vamos ver, vai ser uma Copa e tanto. Bora seguir nesse clima de Copa? O Marrocos saiu na frente nos preparativos para a edição de 2030. Eita, aí a contagem é maior. E essa coisa de vários países na Copa é uma tendência, né? Porque lembrando, 2030, Marrocos, Portugal e Espanha. O país africano apresentou o grande estádio, que fica na cidade de Tanger, e foi reformado para receber as competições internacionais. Fica bem pertinho ali do Estreito de Gibraltar, então é quase que, se fosse possível, seria a fronteira com a Espanha, pertinho. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou a área e elogiou inclusive a infraestrutura. A reforma custou quase 2 bilhões de reais e aumentou a capacidade do estádio, que já existia, para 75 mil pessoas. Além de ser palco do Mundial de 2030, a arena também vai receber jogos de outras grandes competições, como a Copa Africana das Nações e também o Mundial Feminino Sub-17, ambos que acontecem neste ano. Ficou bonitão, hein? Tá lindo, lindíssimo. Jairo Nascimento. 2030 tá logo ali. Tá logo ali, me leva, por favor. Agora, a imagem que o Jairo Nascimento vai trazer pra gente rodou o mundo. Eu fiquei aflita quando vi. O skatista Sandro Dias, o mineirinho, fez história, bateu um recorde mundial aqui no Brasil. A gente já põe as imagens aí para quem está nos acompanhando, Jairo, porque olha a coragem do mineirinho. Não só coragem, né? A gente prepara também. A gente conversava há pouco também com o Theo Cury, que é fã de esporte, e destacando toda a preparação que ele teve para registrar esse recorde mundial, Jairo. Imagine só, vai descer uma rampa de mais de 70 metros de altura no prédio que é o centro administrativo lá de Porto Alegre, nesse evento que foi organizado pela Red Bull. É um prédio bastante conhecido, tanto que o pessoal lá em Porto Alegre, não sei se já foi até lá, eles brincam chamando esse espaço de pista de skate, né? Ele é conhecido assim na cidade. Então tinha tudo a ver, né? É um recorde mundial. Ele se preparou pilotando o avião, colocando o colete pesado, pegando carona com o carro, puxando ele com corda sobre o skate. Para ter uma ideia, por exemplo, nesse momento de alta velocidade, o corpo dele ultrapassou, por regras da física, o equivalente a mais de 300 quilos, né? Fora essa pancada no final. A marca foi atingida na 4ª descida do skatista brasileiro pela lateral de um prédio. Além da altura, o
Alessandro Dias também pode conseguir o recorde de maior velocidade atingida no skate, porque nas marcações ele chegou a 94 km por hora, o que garantiria o recorde. Mas a marca ainda precisa ser confirmada oficialmente pelos representantes do Guinness World Record. O fato é que só de ver essa imagem dá uma tremenda de uma agonia, mas ao mesmo tempo destrava uma vontade. Será que seria legal fazer? Será, Jairo Nascimento? Vamos então agora para os preparativos de Jairo Nascimento. Olha, se eu conseguisse ficar de pé no skate, eu acho que seria maneiro, viu? Eu preparação vai começar então. Então pronto, pega o Theo Cury, Exato. Que já está craque então nas técnicas. O Theo Cury me ensina e daqui a 50 anos a gente tenta. Jairo Nascimento, obrigada por essa conversa. Valeu. Jairo Nascimento está de folga no fim de semana, já vai treinar então e a gente se vê na segunda-feira. Combinado, vem de skate, até mais. Bom dia. Agora são 6h33. Na volta tem destaque internacional. Vamos falar sobre a Assembleia Geral da ONU. Hoje quem discursa, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele que deve condenar durante o discurso aqueles países que reconheceram o Estado palestino. Vamos trazer mais detalhes com análise em instantes.